Uma jornada interestelar de 1000 anos é uma ideia de uma viagem humana através do espaço que continua por 1000 anos enquanto se viaja entre sistemas estelares fora do sistema solar. É um conceito que se concentra em viagens de duração extremamente longa através do espaço, onde o tempo necessário para a viagem é tão longo que se estende por muitas vidas humanas. O significado deste tipo de jornada envolve muitas camadas de compreensão, incluindo tempo, sobrevivência humana, resistência tecnológica, estrutura social, continuidade biológica e planejamento de longo prazo. Também envolve a ideia de que um único grupo de humanos iniciando a jornada não será o mesmo grupo que alcançará o destino após 1000 anos. Os viajantes originais envelhecerão, reproduzirão e morrerão, enquanto novas gerações continuarão a missão através do tempo. A ideia começa com o reconhecimento de que o espaço entre as estrelas é extremamente grande. Mesmo o sistema estelar mais próximo fora do sistema solar é separado por uma distância que exige um tempo extremamente longo para ser percorrida usando métodos de propulsão conhecidos. Uma jornada que dura 1000 anos significa que a espaçonave ou o habitat espacial deve permanecer funcional, estável e habitável por toda a duração sem interrupções que encerrem a missão. Isso introduz a necessidade de sistemas contínuos de suporte à vida que possam operar por séculos sem falhas que não possam ser reparadas. Também introduz a necessidade de sistemas autossustentáveis que possam produzir ar, água, alimento e energia sem suprimento externo. Uma jornada interestelar de 1000 anos também carrega o significado de vida geracional em um ambiente fechado. Pessoas nascidas no início da jornada viveriam suas vidas inteiras dentro da espaçonave. Seus filhos, netos e muitas gerações posteriores também viveriam e morreriam dentro do mesmo sistema. O significado de lar se torna ligado à estrutura da própria espaçonave e não a qualquer planeta. O ambiente interno deve permanecer estável por longos períodos, com temperatura controlada, composição do ar controlada e proteção contra a radiação controlada. Cada geração depende da manutenção cuidadosa dos sistemas criados muito antes de seu nascimento. O tempo se torna uma parte central da compreensão de tal jornada. 1000 anos é um período que inclui muitas vidas humanas. Inclui também muitos ciclos de mudança cultural. Linguagem, costumes, sistemas de conhecimento e organização social podem mudar gradualmente através das gerações. Mesmo que o propósito da missão permaneça constante, a maneira como as pessoas entendem esse propósito pode mudar com o passar do tempo. Cada geração recebe informações das gerações anteriores sobre o destino, os objetivos da missão e a condição da jornada. Essa transmissão de conhecimento deve permanecer precisa e completa para que as gerações futuras compreendam a razão de sua longa existência no espaço. O significado desta jornada também inclui a exigência de sistemas de governança estáveis. Uma população que vive por 1000 anos em um ambiente fechado requer processos de tomada de decisão estruturados. A liderança deve ser mantida de uma forma que apoie a continuidade e evite a quebra da ordem. Registros devem ser preservados por séculos para que decisões importantes tomadas em estágios anteriores não sejam perdidas. Leis e regras devem ser projetadas para permanecer funcionais ao longo do tempo, mesmo quando os valores culturais evoluem. A estrutura de autoridade deve permanecer flexível o suficiente para se adaptar, mantendo também a estabilidade a longo prazo. A continuidade biológica é outro significado essencial de uma jornada interestelar de 1000 anos. A reprodução humana deve ocorrer dentro do ambiente da espaçonave de maneira controlada. O tamanho da população deve permanecer estável para que os recursos não se esgotem e para que a diversidade genética permaneça suficiente para a saúde a longo prazo.
Os sistemas médicos devem ser capazes de tratar doenças, lesões e condições genéticas sem acesso a cadeias de suprimentos médicos externas. O conhecimento da biologia humana deve ser preservado e expandido por séculos, para que cada geração possa manter a saúde física e mental. O ambiente dentro da espaçonave deve ser totalmente fechado ou quase fechado. Isso significa que o ar deve ser reciclado continuamente. O dióxido de carbono produzido pela respiração humana deve ser removido e convertido novamente em oxigênio. A água deve ser purificada e reutilizada repetidamente. Materiais residuais devem ser processados em recursos utilizáveis. A produção de alimentos deve ser sustentada através de sistemas agrícolas controlados, como hidroponia ou outros sistemas biológicos capazes de produção contínua. Esses sistemas devem operar por 1000 anos sem interrupções que não possam ser corrigidas por processos de reparo internos. O fornecimento de energia é outra parte fundamental do significado de tal jornada. A espaçonave deve ter uma fonte de energia confiável que possa durar por 1000 anos. Essa energia suporta sistemas de vida, navegação, comunicação e manutenção estrutural. Os sistemas de armazenamento e geração de energia devem permanecer estáveis por longas durações. Qualquer falha no fornecimento de energia afetaria toda a estrutura e toda a vida dentro dela. Portanto, a gestão de energia se torna uma responsabilidade contínua em todas as gerações. O significado psicológico de uma jornada interestelar de 1000 anos envolve a experiência humana do tempo e da existência dentro de um ambiente fechado e imutável. Indivíduos nascidos na espaçonave cresceriam sabendo que suas vidas são parte de uma longa cadeia de existência que se estende muito no futuro. Eles entenderiam que o destino não é alcançável dentro de uma única vida. Essa consciência molda a identidade, a educação e a motivação pessoal. Os sistemas de saúde mental devem apoiar os indivíduos através das gerações para que o isolamento e o confinamento não levem ao colapso psicológico. A comunicação também desempenha um papel importante no significado da jornada. Mensagens passadas de gerações anteriores devem ser armazenadas em arquivos confiáveis. Esses arquivos preservam o conhecimento sobre a origem da missão, dados científicos, registros culturais e instruções para sistemas futuros. A comunicação dentro da espaçonave deve permanecer estável para que a coordenação entre diferentes grupos e sistemas permaneça eficaz. A comunicação externa com a Terra ou outros locais pode se tornar atrasada ou impossível, dependendo da distância. Então, a comunicação interna se torna a principal fonte de troca de informações. O significado tecnológico de uma jornada interestelar de 1000 anos envolve a criação de sistemas que podem se reparar ou ser reparados por recursos a bordo. Máquinas, estruturas e sistemas eletrônicos devem ser projetados para durabilidade a longo prazo. Peças de reposição devem ser fabricadas dentro da espaçonave usando materiais disponíveis. Sistemas de diagnóstico devem detectar problemas precocemente e apoiar procedimentos de manutenção. Todo o sistema deve ser construído com a expectativa de que a substituição externa não esteja disponível durante a jornada. O desenvolvimento cultural dentro da espaçonave também se torna parte do significado da jornada. Ao longo de 1000 anos, a cultura evolui através de experiências compartilhadas, sistemas educacionais e memória coletiva. Tradições podem se formar que são específicas da vida dentro da espaçonave. Histórias sobre a origem da jornada e seu propósito podem ser passadas entre gerações de maneiras estruturadas. Arte, música, linguagem e costumes sociais se desenvolvem em resposta ao ambiente único da viagem espacial de longo prazo. Esses elementos culturais ajudam a manter a identidade e a continuidade.
A educação é um elemento crítico para manter o significado da jornada. Cada geração deve ser educada no conhecimento científico, técnico, da samdam, histórico necessário para manter a missão. Os sistemas educacionais devem garantir que o conhecimento essencial não seja perdido ao longo do tempo. O aprendizado deve ser contínuo, e os indivíduos devem ser treinados em habilidades práticas e teóricas necessárias para a sobrevivência e manutenção dos sistemas. A educação também garante que cada geração compreenda seu papel dentro da estrutura maior da jornada. A gestão de recursos é outro significado central da jornada interestelar de 1000 anos. Todos os materiais usados dentro da espaçonave devem ser rastreados, reutilizados e reciclados. Não há suprimento externo de novos recursos durante a jornada. Então a eficiência e a sustentabilidade se tornam essenciais. Metais, plásticos, materiais biológicos e outras substâncias devem ser cuidadosamente gerenciados. O lixo não pode ser descartado sem processamento, porque todos os materiais permanecem parte de um sistema fechado. Os sistemas de rastreamento de recursos devem operar continuamente através das gerações. Os sistemas de segurança também devem ser mantidos durante toda a duração. A proteção contra a radiação cósmica é necessária porque o espaço expõe os organismos vivos a altos níveis de radiação. Os sistemas de blindagem devem permanecer intactos e funcionais. Os sistemas de resposta a emergências devem estar prontos para responder a incêndios, falhas de sistema ou outros perigos. Os procedimentos de segurança devem ser ensinados a cada geração para que os indivíduos possam responder efetivamente a emergências. O significado de segurança neste contexto se estende por séculos de vigilância contínua. A integridade estrutural da espaçonave também faz parte do significado de tal jornada. A estrutura física deve permanecer estável sob condições constantes de viagem espacial. Ela deve resistir ao desgaste, à fadiga do material e ao estresse ambiental ao longo de 1000 anos. Inspeções e reparos regulares devem garantir que a estrutura não se degrade a ponto de colocar em risco a vida interior. Cada seção da espaçonave deve ser monitorada e mantida. A ideia de destino é outra parte da compreensão do significado de uma jornada interestelar de 1000 anos. O destino é um sistema estelar distante, onde a espaçonave deve chegar após 1000 anos. O propósito de alcançar este destino pode envolver exploração, colonização ou estudo científico. No entanto, durante a própria jornada, o destino permanece um ponto futuro que guia o planejamento e a organização. Cada geração herda a responsabilidade de continuar em direção a esse destino. A passagem do conhecimento através do tempo é essencial para o significado da jornada. As informações devem ser armazenadas em formatos duráveis que permaneçam legíveis por séculos. Sistemas digitais, registros físicos e outros métodos de armazenamento devem preservar os dados sem perda. A redundância no armazenamento garante que informações importantes não sejam perdidas devido a falhas do sistema. A preservação do conhecimento inclui dados científicos, instruções de engenharia, informações médicas e registros culturais. O significado de identidade também evolui em uma jornada tão longa. Indivíduos nascidos na espaçonave podem se identificar mais fortemente com a própria jornada do que com qualquer origem planetária original. A identidade se liga à experiência compartilhada da habitação espacial de longo prazo. Laços sociais se desenvolvem entre indivíduos que compartilham o mesmo ambiente e responsabilidades. Esses laços ajudam a manter a cooperação e a estabilidade dentro da população. Sistemas éticos tornam-se importantes para guiar o comportamento através das gerações. Regras devem definir responsabilidades em relação às gerações futuras e à manutenção dos sistemas de vida.
As considerações éticas incluem como os recursos são usados, como o tamanho da população é gerenciado e como as decisões afetam a sobrevivência a longo prazo. Esses sistemas éticos devem permanecer adaptáveis, preservando princípios fundamentais que apoiam a continuidade da jornada. Os sistemas de saúde devem permanecer operacionais por séculos. O conhecimento médico deve ser preservado e expandido. O tratamento de doenças deve depender de recursos a bordo. A atenção preventiva torna-se importante para manter a saúde da população. Sistemas de monitoramento rastreiam as condições físicas dos indivíduos para detectar problemas precocemente. O treinamento médico deve continuar através das gerações para garantir a disponibilidade de profissionais qualificados. O significado da percepção do tempo dentro de uma jornada interestelar de 1000 anos também inclui a compreensão de que eventos históricos dentro da espaçonave se tornam parte de uma linha do tempo contínua. Cada geração vivencia eventos que se tornam parte da história compartilhada. Registros de eventos passados influenciam a tomada de decisões no presente. O senso de tempo é estruturado em torno do progresso contínuo da jornada. Os sistemas de controle ambiental devem manter condições estáveis dentro da espaçonave. A regulação da temperatura, a circulação do ar, o controle da umidade e a blindagem contra a radiação devem operar continuamente. Esses sistemas devem se adaptar às condições mutáveis e permanecer funcionais por séculos. Equipes de manutenção através das gerações garantem que os sistemas ambientais permaneçam eficazes. 4. Maior que a organização social dentro da espaçonave, deve apoiar a cooperação entre grandes populações. Funções e responsabilidades são atribuídas a indivíduos com base no treinamento e na necessidade. Os sistemas de trabalho garantem que funções essenciais, como manutenção, agricultura, educação e governança, continuem sem interrupção. A estabilidade social é mantida através de uma compreensão compartilhada da importância da missão. O significado de uma jornada interestelar de 1000 anos também inclui o conceito de continuidade de propósito. A missão começa com um objetivo definido que deve permanecer ativo em todas as gerações. Embora os indivíduos possam mudar, o propósito da jornada permanece consistente. Essa continuidade requer fortes sistemas de manutenção de registros e educação para que as gerações futuras compreendam seu papel. A preservação da memória é outra parte importante do significado da jornada. A memória coletiva armazenada em registros e práticas culturais garante que o conhecimento da origem e do progresso da missão não seja perdido. Os sistemas de memória podem incluir registros escritos, arquivos digitais e tradições orais. Esses sistemas apoiam a identidade e a continuidade. A evolução tecnológica dentro da nave espacial pode ocorrer gradualmente ao longo de séculos. Os sistemas podem ser melhorados ou atualizados, usando capacidades a bordo. No entanto, as mudanças devem ser cuidadosamente gerenciadas para que a estabilidade não seja interrompida. Os ajustes tecnológicos devem apoiar a sustentabilidade a longo prazo. O significado da existência humana em uma jornada interestelar de 1000 anos também envolve a adaptação à vida confinada a longo prazo. Os humanos devem se adaptar física e mentalmente às condições de habitação espacial. A vida diária torna-se estruturada em torno da manutenção dos sistemas e da continuação dos processos de sobrevivência. Cada geração aprende a viver dentro das restrições do ambiente da nave espacial, enquanto contribui para sua operação. A ideia de legado está presente ao longo da jornada. Cada geração contribui para a continuação da vida e dos sistemas para as gerações futuras. As ações tomadas em um período afetam as condições experimentadas em períodos posteriores. Esta longa cadeia de responsabilidade se estende por toda a duração de 1000 anos. O significado de tal jornada
também inclui o entendimento de que a viagem espacial nesta escala requer paciência entre gerações. Resultados imediatos não fazem parte da experiência da missão. Em vez disso, o progresso é medido através da continuidade a longo prazo e da estabilidade do sistema. Cada geração desempenha um papel na manutenção da direção para o destino distante. A distância entre a Terra e os sistemas estelares próximos revela o tamanho imenso da região do espaço que rodeia o nosso sistema solar. Cada estrela visível no céu noturno ocupa a sua própria localização dentro da galáxia da Via Láctea. E mesmo as mais próximas destas estrelas estão separadas da Terra por distâncias extraordinariamente grandes. Embora muitas estrelas pareçam próximas quando vistas da superfície da Terra, as suas posições reais no espaço são muitas vezes separadas por trilhões e trilhões de quilômetros. Compreender estas distâncias é essencial para compreender a escala do universo e o lugar da humanidade nele. A Terra está localizada dentro do Sistema Solar, um sistema planetário centrado no Sol. O Sistema Solar inclui 8 planetas principais, as suas luas, planetas anões, asteroides, cometas e inúmeros objetos menores. Para além dos limites exteriores do Sistema Solar, encontra-se o espaço interestelar, a vasta região que existe entre as estrelas. Esta região contém quantidades muito pequenas de gás, poeira e partículas energéticas, mas está em grande parte vazia. Os espaços que separam as estrelas são tão grandes que mesmo a luz, a coisa mais rápida conhecida na natureza, exige anos para viajar de um sistema estelar para outro. Quando os astrônomos discutem a distância para estrelas próximas, eles geralmente usam uma medida chamada ano-luz. Um ano-luz é a distância que a luz viaja durante um ano. A luz move-se a uma velocidade de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. A esta velocidade, a luz pode viajar ao redor da Terra muitas vezes em um único segundo. Apesar de se mover tão rapidamente, a luz ainda precisa de anos para atravessar a lacuna entre a Terra e até mesmo as estrelas vizinhas mais próximas. Este fato demonstra o quão vasto o espaço interestelar realmente é. O sistema estelar mais próximo da Terra é o sistema Alpha Centauri. Localizado um pouco mais de 4 anos-luz de distância, Alpha Centauri é o vizinho estelar mais próximo da Terra. O sistema consiste em 3 estrelas. 2 destas estrelas, conhecidas como Alpha Centauri A e Alpha Centauri B, orbitam uma à outra. A terceira estrela, Próxima Centauri, viaja ao redor do par a uma distância muito maior. Próxima Centauri é a estrela individual mais próxima do Sol e fica a aproximadamente 4 1/4 de ano-luz da Terra. Isso significa que quando os astrônomos observam Próxima Centauri, não estão a ver a estrela como ela existe no momento presente. Em vez disso, estão a ver a luz que deixou a estrela mais de 4 anos antes. A imagem recebida na Terra representa a aparência passada da estrela. O mesmo princípio aplica-se a todas as estrelas. Quanto maior a distância, mais tempo a luz leva para viajar, e mais para o passado os astrônomos estão a observar. A distância entre a Terra e Próxima Centauri também pode ser expressa em quilômetros. Um ano-luz é aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Portanto, Próxima Centauri está localizada a mais de 40 trilhões de quilômetros de distância. Tal distância é difícil de imaginar porque excede em muito tudo o que se encontra na vida cotidiana. Mesmo as maiores distâncias percorridas por aeronaves, navios ou naves espaciais dentro do Sistema Solar permanecem minúsculas quando comparadas com a separação entre a Terra e as estrelas mais próximas. Movendo-se para fora de Alpha Centauri, outra estrela próxima é a estrela de Barnard. Esta estrela fica a cerca de 6 anos-luz da Terra. A estrela de Barnard é uma anã vermelha, um tipo de estrela pequena e relativamente fria. As anãs vermelhas
são as estrelas mais comuns na Via Láctea. Embora a estrela de Barnard seja um dos vizinhos estelares mais próximos da Terra, é demasiado tênue para ser vista a olho nu em condições normais de visualização. A sua proximidade com a Terra permite aos astrônomos estudar o seu movimento através do espaço com grande precisão. Outro vizinho estelar próximo é Wolf 359, localizado a quase 8 anos-luz da Terra. Wolf 359 é outra estrela anã vermelha. Como muitas estrelas próximas, produz muito menos luz do que o Sol. Apesar da sua proximidade em escala galáctica, a distância que separa a Terra de Wolf 359 permanece enorme. A luz desta estrela requer quase 8 anos para chegar à Terra. A estrela conhecida como Lalande 21185 também está entre as estrelas mais próximas da Terra. Situada a aproximadamente 8 anos-luz de distância, tem sido extensivamente estudada devido à sua proximidade. Observações de estrelas como Lalande 21185 ajudam os astrônomos a compreender melhor as características das estrelas anãs vermelhas e os ambientes que as rodeiam. Um dos sistemas estelares próximos mais famosos é Sirius. Localizado a cerca de 8 anos e meio-luz da Terra, Sirius é a estrela mais brilhante visível no céu noturno. O sistema contém 2 estrelas. A estrela primária, Sirius A, brilha intensamente devido à sua alta luminosidade. A estrela companheira, Sirius B, é uma anã branca, um remanescente estelar denso deixado após uma estrela esgotar o seu combustível nuclear. Apesar de Sirius aparecer brilhante e proeminente no céu, permanece separada da Terra por uma distância que requer mais de 8 anos para a sua luz chegar. O sistema binário Luyten 726. Traço 8 fica a aproximadamente 9 anos-luz de distância. Este sistema consiste em 2 estrelas anãs vermelhas a orbitarem uma à outra. Os astrônomos consideram-no um dos sistemas estelares mais próximos para além de Alpha Centauri. A sua proximidade torna-o um objeto importante para a pesquisa sobre a atividade estelar e a formação de estrelas. As estrelas próximas não estão distribuídas uniformemente por todo o espaço. Algumas regiões contêm aglomerados de estrelas que se formaram a partir das mesmas nuvens gigantes de gás e poeira, enquanto outras regiões são relativamente esparsas. As estrelas mais próximas da Terra ocupam posições diferentes e movem-se pela Via Láctea seguindo seus próprios caminhos. Ao longo de milhões de anos, estes movimentos alteram gradualmente a disposição das estrelas que rodeiam o Sistema Solar. A estrela Ross 154 está localizada a um pouco menos de 10 anos-luz da Terra. Ross 154 é conhecida como uma estrela de fulguração, porque ocasionalmente liberta poderosos ratos de energia da sua superfície. Estas erupções podem causar aumentos temporários de brilho. Os astrônomos monitorizam tais estrelas para aprender mais sobre a atividade magnética estelar e os seus efeitos no espaço circundante. Um pouco mais longe fica Ross 248, situada a pouco mais de 10 anos-luz da Terra. Ross 248 está ambiente de mover-se pela galáxia de tal forma que acabará por se tornar uma das estrelas mais próximas do Sistema Solar num futuro distante. As distâncias estelares não são fixas para sempre, porque as estrelas viajam continuamente pela Via Láctea sob a influência da gravidade. A estrela próxima Epsilon Eridani está localizada a aproximadamente 10 anos e meio-luz da Terra. Esta estrela atraiu um interesse científico significativo, porque a evidência indica a presença de planetas e um disco de detritos circundante. Estudar sistemas próximos, como Epsilon Eridani, ajuda os cientistas a compreender como os sistemas planetários se formam
e evoluem ao longo do tempo. Outra estrela próxima, Lacaille 9352, também está situada a cerca de 10 anos e meio-luz da Terra. Como muitas estrelas na vizinhança galáctica local da Terra, é uma anã vermelha. Como as estrelas próximas são mais fáceis de observar do que as distantes, elas oferecem oportunidades valiosas para a pesquisa científica. A distâncias entre 11 e 12 anos-luz da Terra, sistemas próximos adicionais tornam-se visíveis. Entre estes está Procyon, um sistema binário que consiste numa estrela brilhante e uma companheira anã branca. Outro exemplo é EZ Aquarii, que contém 3 estrelas ligadas pela gravidade. Estes sistemas demonstram a diversidade de arranjos estelares encontrados na região que rodeia o Sistema Solar. A estrela Tau Ceti fica a aproximadamente 12 anos-luz de distância. Tau Ceti tem recebido considerável atenção porque é relativamente semelhante ao Sol e pode possuir um sistema planetário. A sua proximidade torna-a uma das estrelas próximas mais estudadas na busca por planetas para além do Sistema Solar. À medida que os astrônomos continuam a examinar regiões maiores em torno da Terra, o número de estrelas conhecidas aumenta rapidamente. Dentro de uma distância de algumas dezenas de anos-luz, centenas de estrelas foram identificadas. Dentro de volumes maiores de espaço, o número sobe para os milhares. Cada uma destas estrelas existe à sua própria distância da Terra, contribuindo para a estrutura complexa da nossa vizinhança galáctica. A determinação destas distâncias requer medições altamente precisas. Um dos métodos mais importantes é a paralaxe estelar. À medida que a Terra se move em torno do Sol durante o curso de um ano, as estrelas próximas parecem desviar-se ligeiramente contra o fundo de estrelas mais distantes. Ao medir este minúsculo movimento aparente, os astrônomos podem calcular a que distância uma estrela está. Quanto mais perto a estrela, maior o desvio observado. Quanto mais longe a estrela, menor o desvio se torna. Os telescópios modernos melhoraram muito a precisão das medições de distância. Observatórios espaciais podem detectar desvios muito pequenos para os instrumentos anteriores medirem de forma fiável. Estas observações permitem aos astrônomos criar mapas detalhados da vizinhança estelar que rodeia a Terra. Tais mapas revelam não só as distâncias das estrelas próximas, mas também os seus movimentos, temperaturas, tamanhos, massas e outras propriedades físicas. As imensas distâncias entre a Terra e os sistemas estelares próximos têm importantes consequências para a exploração espacial. A viagem dentro do Sistema Solar já requer meses ou anos. Viagens para estrelas vizinhas exigiriam períodos muito mais longos. As naves espaciais atuais viajam a velocidades que são apenas uma pequena fração da velocidade da luz. Como resultado, alcançar até os sistemas estelares mais próximos levaria milhares ou dezenas de milhares de anos usando a tecnologia atual. A comunicação através de distâncias interestelares enfrenta limitações semelhantes. Os sinais de rádio viajam à velocidade da luz, mas ainda assim requerem anos para atravessar a lacuna entre a Terra e as estrelas próximas. Uma mensagem enviada para a Próxima Centauri precisaria de mais de 4 anos para chegar. Uma resposta exigiria outros 4 anos para retornar. Estes atrasos criam desafios significativos para qualquer futura interação com sistemas estelares distantes. Foguetes químicos são dispositivos que produzem movimento no espaço queimando combustível químico armazenado e liberando gases quentes em alta velocidade. Esses sistemas têm sido usados por muitas décadas para lançar satélites, enviar sondas e levar astronautas à órbita e além da Terra. Eles dependem de uma reação entre combustível e um oxidante, produzindo energia na forma de calor e gás em expansão.
Este gás é expelido através de um bocal, criando movimento para frente. Ao considerar viagens para longe da Terra, no espaço profundo, os limites dos foguetes químicos tornam-se muito claros de várias maneiras importantes conectadas à energia, armazenamento de combustível, duração da viagem, projeto estrutural e a natureza física das reações químicas. Uma limitação importante vem da quantidade de energia que as reações químicas podem liberar. As ligações químicas contêm energia que pode ser usada quando quebradas e reformadas durante a combustão. No entanto, a energia total armazenada nessas ligações químicas é limitada pela natureza das interações químicas entre os átomos. Mesmo os propelentes de foguete mais avançados usados hoje armazenam apenas uma quantidade limitada de energia utilizável por unidade de massa. Quando uma espaçonave é projetada para missões além do ambiente imediato da Terra, a energia necessária para acelerar a espaçonave torna-se extremamente grande, porque a espaçonave deve não apenas deixar a gravidade da Terra, mas também ajustar seu movimento para longas viagens pelo espaço. A energia química disponível no combustível do foguete impõe uma restrição natural sobre quanta mudança de velocidade pode ser alcançada. Outra limitação surge da relação entre a massa do combustível e a massa da espaçonave. Um foguete químico deve transportar tanto o combustível quanto a estrutura que o contém, juntamente com motores, sistemas de navegação, sistemas de suporte à vida para missões humanas e instrumentos científicos. Quando mais combustível é adicionado para aumentar a distância de viagem possível, a massa total da espaçonave aumenta. Este aumento de massa requer ainda mais combustível para mover o peso adicional. Isso cria uma demanda crescente por armazenamento de combustível que se torna difícil de gerenciar à medida que a distância da missão aumenta. A estrutura do foguete também deve se tornar mais forte para conter o combustível adicional, o que aumenta ainda mais a massa. Este aumento contínuo de massa cria restrições sobre quanto combustível pode ser praticamente incluído em um veículo de lançamento. O armazenamento de propelentes químicos também introduz desafios nas viagens espaciais profundas. O combustível de foguete frequentemente precisa ser mantido sob condições específicas de temperatura e pressão para permanecer estável e utilizável. No espaço, as temperaturas podem variar amplamente dependendo da exposição à luz solar ou à sombra. Manter o combustível em uma condição estável requer sistemas de isolamento, sistemas de resfriamento e, às vezes, sistemas de gerenciamento ativos que usam energia adicional. Esses sistemas de suporte adicionam mais complexidade e massa à espaçonave. Em missões longas, manter condições estáveis de combustível torna-se cada vez mais difícil à medida que os sistemas se degradam ou exigem reparo. O processo de combustão em foguetes químicos depende de transportar tanto combustível quanto oxidante. No espaço, não há oxigênio externo disponível. Então, os foguetes devem carregar tudo o que é necessário para a combustão. Este requisito aumenta a massa total que deve ser lançada da Terra. A necessidade de transportar oxidante junto com o combustível reduz a eficiência da viagem espacial, porque uma grande parte da espaçonave é dedicada a substâncias que serão consumidas na propulsão, em vez de carga útil ou equipamento científico. Este requisito limita a quantidade de carga útil que pode ser entregue a destinos distantes. Outro fator é a velocidade de exaustão produzida pelas reações químicas. A velocidade com que os gases de exaustão deixam o bocal do foguete determina a eficácia com que o foguete pode converter combustível em movimento. As reações químicas produzem velocidades de exaustão que são limitadas pela energia das ligações moleculares. Mesmo com propelentes avançados, a velocidade dos gases de exaustão permanece dentro de um certo intervalo. Isso restringe a mudança total de velocidade que pode ser alcançada durante uma missão. Para viagens espaciais profundas,
onde grandes mudanças na velocidade são necessárias para alcançar regiões distantes, essa limitação torna-se significativa. A estrutura dos foguetes químicos também introduz restrições relacionadas à segmentação. Muitos foguetes usam múltiplos estágios, onde partes do foguete são descartadas durante o voo depois que seu combustível é usado. Isso reduz a massa e permite que os estágios restantes continuem acelerando. No entanto, cada estágio deve ser cuidadosamente projetado, e há um limite para quantos estágios podem ser praticamente usados. Cada estágio adicional adiciona complexidade, sistemas mecânicos e pontos de possível falha. Para missões que se estendem para o espaço profundo, a necessidade de múltiplos estágios aumenta. Mas o projeto se torna mais difícil de gerenciar, além de um certo nível de complexidade. Missões de longa duração também enfrentam limitações no desempenho do motor ao longo do tempo. Motores de foguetes químicos são expostos a temperaturas e pressões extremamente altas durante a operação. O processo de combustão produz calor intenso, que deve ser gerenciado através de sistemas de resfriamento embutidos nas paredes do motor. Durante longos períodos de disparo ou queimas repetidas, os materiais podem enfraquecer devido ao estresse térmico. Em missões espaciais profundas, que exigem múltiplas queimas de motor por longas durações, manter a confiabilidade do motor torna-se um desafio. Pequenas mudanças na eficiência do motor ao longo do tempo também podem afetar a precisão da trajetória, o que se torna crítico ao viajar por grandes distâncias. Os requisitos de orientação e navegação também interagem com as limitações dos foguetes químicos. Como a propulsão química fornece empuxo em rajadas curtas, em vez de aceleração suave e contínua, as espaçonaves frequentemente viajam em fases. Essas fases incluem lançamento, inserção orbital, queimas de transferência e manobras de correção. Cada queima deve ser cuidadosamente cronometrada e executada. No espaço profundo, mesmo pequenos erros na velocidade podem levar a grandes desvios na posição ao longo do tempo. Os foguetes químicos não fornecem controle contínuo sobre o movimento, o que significa que as correções devem ser feitas em etapas discretas. Isso limita a flexibilidade no ajuste da trajetória durante missões longas. Outra limitação envolve o tempo necessário para completar missões usando propulsão química. Como a energia disponível nas reações químicas é limitada, as espaçonaves frequentemente seguem caminhos de transferência específicos que usam a gravidade e a mecânica orbital para economizar combustível. Esses caminhos podem levar longos períodos de tempo para alcançar destinos distantes. A duração dessas missões é influenciada pela necessidade de minimizar o uso de combustível, ao mesmo tempo em que se alcançam as mudanças de velocidade necessárias. À medida que a distância aumenta, a duração da missão aumenta significativamente, impondo restrições ao planejamento da missão e à durabilidade do sistema. Missões de voos espaciais tripulados introduzem limitações adicionais. Os sistemas de suporte à vida devem operar continuamente durante toda a jornada. Os foguetes químicos fornecem apenas curtas rajadas de aceleração no início de uma missão, o que significa que, uma vez que a espaçonave esteja no espaço profundo, ela deve sustentar o suporte à vida independentemente, sem suporte de propulsão adicional. Suprimentos como ar, água e alimentos devem ser transportados desde o início da missão. A massa necessária para sustentar humanos por longos períodos torna-se um fator importante no projeto da missão. A exposição à radiação e os efeitos da microgravidade também exigem sistemas de proteção, que adicionam ainda mais massa e complexidade. Outra limitação importante é a ineficiência da conversão de energia química em sistemas de propulsão. Nem toda a energia liberada da combustão é convertida em empuxo útil. Parte da energia é perdida como calor, irradiando do motor ou absorvida pelas estruturas do motor.
Isso significa que apenas uma porção da energia química armazenada contribui diretamente para o movimento da espaçonave. A eficiência deste processo de conversão impõe restrições adicionais sobre o quão longe uma espaçonave pode viajar, usando uma determinada quantidade de combustível. O gerenciamento de calor torna-se uma questão crítica em sistemas de foguetes químicos. Durante a combustão, temperaturas extremamente altas são geradas dentro da câmara do motor. Essas temperaturas devem ser controladas para evitar danos aos componentes do motor. Os sistemas de resfriamento frequentemente usam o fluxo de combustível ou oxidante ao redor das paredes do motor antes da combustão para absorver o calor. Este processo adiciona complexidade ao projeto do motor e requer controle preciso do fluxo de fluidos. Em missões espaciais profundas, envolvendo múltiplas queimas, o ciclo térmico pode contribuir para a fadiga do material, reduzindo a confiabilidade a longo prazo. O tamanho físico dos foguetes também se torna um fator limitante. Para transportar combustível suficiente para missões espaciais profundas, os foguetes devem se tornar muito grandes. Grandes estruturas devem suportar estresse mecânico durante o lançamento, incluindo vibração, forças de aceleração e mudanças de pressão atmosférica. À medida que o tamanho aumenta, a integridade estrutural torna-se mais difícil de manter. Os limites de engenharia em materiais e métodos de construção restringem o quão grande um foguete químico pode ser realisticamente construído e lançado. Outra limitação surge da dependência de assistências gravitacionais e mecânica orbital para estender o alcance da missão. Os foguetes químicos sozinhos não fornecem energia suficiente para viajar diretamente para alvos distantes em um caminho direto. Em vez disso, as espaçonaves frequentemente dependem de trajetórias cuidadosamente planejadas que usam a gravidade planetária para mudar de direção e velocidade. Essas manobras requerem tempo e alinhamento precisos de corpos celestes. Esta dependência introduz restrições baseadas nas posições planetárias e janelas de tempo da missão, limitando a flexibilidade nos cronogramas de partida. Atrasos na comunicação também se tornam mais significativos à medida que as missões se estendem para o espaço profundo. Embora não seja uma limitação direta dos próprios foguetes químicos, as fases de empuxo de curta duração fornecidas pela propulsão química significam que as espaçonaves se movem rapidamente para regiões onde os sinais de comunicação levam mais tempo para viajar. Isso reduz a capacidade de responder rapidamente a mudanças inesperadas durante a execução da missão. Sistemas autônomos devem ser usados, mas esses sistemas são limitados em como podem ajustar o comportamento da propulsão além das instruções pré-programadas. A produção e manuseio de propelentes químicos também apresentam limitações. Muitos combustíveis de foguete são altamente reativos, tóxicos ou exigem condições de armazenamento cuidadosas. A fabricação, transporte e carregamento dessas substâncias requerem instalações especializadas e procedimentos de segurança. Para missões espaciais profundas que exigem grandes quantidades de combustível, a escala de produção torna-se um fator significativo. A infraestrutura necessária para apoiar tais missões torna-se extensa e intensiva em recursos. O desgaste e a degradação dos componentes do foguete ao longo do tempo também limitam o uso de longa duração. Selos, válvulas, bombas e câmaras de combustão experimentam estresse durante a operação. Mesmo quando não estão em uso, os materiais podem degradar devido à exposição a mudanças de temperatura, radiação e interações químicas com propelentes armazenados. Em missões longas com múltiplas queimas de motor, esses efeitos se acumulam, reduzindo a confiabilidade do sistema. Outro aspecto envolve a precisão do controle de empuxo. Foguetes químicos produzem níveis de empuxo muito altos por curtos períodos, mas o controle fino de pequenos ajustes de empuxo é difícil. Na navegação no espaço profundo, mudanças precisas de velocidade são necessárias para correções de curso. A natureza de alta energia da propulsão química torna desafiador aplicar mudanças muito pequenas e graduais no movimento.
Esta limitação reduz a flexibilidade no ajuste fino de trajetórias durante missões longas. Ambientes de radiação espacial também interagem com sistemas de foguetes químicos. Sistemas eletrônicos usados para controle de motor, orientação e navegação devem operar em condições onde partículas de alta energia podem causar interferência ou danos. A blindagem desses sistemas adiciona massa adicional. Em missões longas, a exposição à radiação pode afetar tanto a confiabilidade eletrônica quanto a durabilidade do material, afetando indiretamente o desempenho do sistema de propulsão. A necessidade de redundância em sistemas de foguetes químicos também aumenta a massa e a complexidade. Como a falha de sistemas de propulsão pode encerrar uma missão, múltiplos sistemas de backup são frequentemente incluídos. Esses backups requerem linhas de combustível adicionais, válvulas e sistemas de controle. Cada componente adicionado aumenta o peso total do sistema, o que então requer mais combustível para mover, criando restrições de projeto adicionais. A expansão e contração térmica de materiais durante o uso repetido do motor também afetam o desempenho. À medida que os motores aquecem durante as queimas e esfriam depois, os materiais expandem e contraem. Com o tempo, esse ciclo pode causar pequenas mudanças estruturais que afetam o alinhamento e a eficiência. Em missões espaciais profundas, que exigem múltiplas queimas, manter o desempenho consistente do motor torna-se cada vez mais difícil. Padrões de consumo de combustível também limitam a flexibilidade da missão. Uma vez que o combustível é usado, ele não pode ser substituído durante a missão. Isso significa que as decisões iniciais da missão afetam fortemente as possibilidades posteriores. Se mais combustível for usado durante as manobras iniciais, menos resta para correções de curso ou ajustes de chegada. Isso cria requisitos de planejamento rigorosos para cada fase de uma jornada no espaço profundo. A exaustão de foguetes químicos também transporta energia na forma de partículas em movimento rápido. Embora isso seja necessário para a propulsão, também representa energia que não pode ser recuperada ou reutilizada. A perda contínua de massa material da espaçonave significa que a eficiência da propulsão está intrinsecamente ligada ao consumo de recursos armazenados. Em missões longas, esse consumo contínuo limita a flexibilidade operacional. A confiabilidade da ignição do motor é outro fator. Cada evento de ignição no espaço deve ocorrer corretamente para que a missão prossiga conforme o planejado. Os sistemas de ignição dependem de condições precisas de temperatura, pressão e mistura de combustível. Qualquer variação pode afetar o desempenho. Em múltiplos eventos de ignição exigidos em missões espaciais profundas, manter uma confiabilidade consistente torna-se cada vez mais importante. Tanques de armazenamento de combustível devem suportar diferenças de pressão e estresse mecânico. No espaço, esses tanques são expostos a condições de vácuo e temperaturas extremas. Os materiais devem permanecer estáveis e evitar vazamentos por longas durações. Qualquer perda de combustível por vazamento reduz a capacidade de propulsão disponível e afeta o sucesso da missão. O design dos sistemas de bicos também influencia os limites de desempenho. Os bicos são moldados para direcionar os gases de escape de forma eficiente, mas seu design é otimizado para condições de pressão específicas. No espaço, a pressão externa é extremamente baixa, o que afeta a forma como o escape se expande. Embora os designs de bicos levem isso em consideração, ainda existe um limite para a eficiência com que a energia pode ser direcionada para o impulso em todas as condições. A propulsão nuclear para missões longas é o uso da energia liberada dos núcleos atômicos para produzir movimento para espaçonaves que viajam no espaço por longos períodos. Essa ideia é estudada porque missões espaciais que vão além das regiões próximas do espaço precisam de quantidades muito grandes de energia, e as reações nucleares podem liberar energia de forma compacta.
A energia vem de mudanças no núcleo dos átomos, especialmente de processos chamados fissão e fusão. Esses processos liberam calor, radiação e partículas energéticas que podem ser direcionadas ou transformadas em impulso. Uma forma principal de propulsão nuclear é a propulsão térmica nuclear. Nesse sistema, um reator nuclear produz calor através de reações de fissão dentro de materiais combustíveis como o urânio. O reator é projetado para que os átomos dentro do combustível se separem e liberem energia de forma controlada. O calor dessas reações é transferido para um fluido de trabalho, frequentemente gás hidrogênio. O hidrogênio é armazenado em uma forma fria e densa dentro de tanques. Quando é direcionado para o núcleo do reator, ele se torna extremamente quente devido ao contato com o material do reator aquecido. À medida que o hidrogênio ganha energia, ele se expande rapidamente e é expelido por um bico. O bico é moldado de forma a permitir que o gás em expansão flua em um fluxo direcionado, produzindo movimento da espaçonave na direção oposta ao fluxo de exaustão. Na propulsão térmica nuclear, o reator deve manter condições estáveis. Hastes de controle são usadas dentro do núcleo do reator. Essas hastes são feitas de materiais que absorvem nêutrons. Ao mover essas hastes para dentro e para fora do núcleo do reator, a taxa de reações nucleares pode ser controlada. Quando ocorre mais absorção, ocorrem menos reações nucleares. Quando ocorre menos absorção, ocorrem mais reações. Esse controle é necessário para manter o reator operando em níveis seguros e para manter um fluxo constante de calor para a propulsão. O reator também inclui materiais de blindagem que reduzem a exposição à radiação de equipamentos sensíveis e de passageiros humanos, caso a espaçonave transporte pessoas. Outra forma de propulsão nuclear é a propulsão elétrica nuclear. Nesse sistema, as reações nucleares também ocorrem dentro de um núcleo de reator, mas a energia não é usada diretamente para aquecer um gás para impulso. Em vez disso, o calor das reações nucleares é convertido em energia elétrica. Essa conversão pode acontecer através de sistemas como turbinas ou dispositivos termoelétricos. Uma vez produzida a energia elétrica, ela é usada para alimentar propulsores elétricos. Propulsores elétricos usam campos elétricos e magnéticos para acelerar partículas carregadas, frequentemente íons de gases como xenônio ou criptônio. Em um propulsor de íons, os átomos de gás são primeiro ionizados. Ionização significa que os elétrons são removidos dos átomos, produzindo íons carregados positivamente. Esses íons são então colocados dentro de um campo elétrico. O campo elétrico acelera os íons a velocidades muito altas. Após a aceleração, os íons são liberados em um fluxo direcionado para fora do motor. Esse fluxo produz um empurrão contínuo na espaçonave. Campos magnéticos são às vezes usados junto com campos elétricos para guiar o movimento dos íons e para melhorar o controle do fluxo. A fonte de energia para toda essa atividade é o reator nuclear, que fornece um suprimento elétrico constante e duradouro. Um sistema relacionado dentro da propulsão elétrica nuclear é a unidade de condicionamento de energia. Essa unidade ajusta a saída elétrica do reator para que corresponda às necessidades dos propulsores elétricos. A energia elétrica bruta do reator pode nem sempre estar em uma forma que possa operar diretamente os propulsores. Então, sistemas de conversão são usados para regular a voltagem, a corrente e a estabilidade do fluxo elétrico. Isso permite a operação consistente dos sistemas de aceleração de íons. Outra ideia importante na propulsão nuclear é o uso de energia de radioisótopos para suporte de propulsão. Radioisótopos são átomos instáveis que liberam energia naturalmente à medida que decaem. Essa energia aparece como calor. Em alguns sistemas, esse calor pode ser usado para pequenos ajustes de propulsão, ou para alimentar subsistemas que apoiam as operações de propulsão.
Materiais radioisótopos, como compostos de plutônio, são frequentemente usados em sistemas espaciais para fornecer calor e eletricidade em situações onde a luz solar é fraca ou indisponível. O calor produzido é constante por longos períodos, e essa liberação constante suporta missões de longa duração, fornecendo energia estável. Os sistemas de propulsão nuclear também envolvem estruturas de blindagem complexas. A radiação produzida por reações nucleares inclui nêutrons, raios gama e outras partículas energéticas. Essas formas de radiação podem danificar circuitos eletrônicos e tecido vivo. Materiais de blindagem são colocados entre o reator e outras seções da espaçonave. Materiais como o hidreto de lítio, compostos de boro e metais densos são usados para absorver ou reduzir os níveis de radiação. A colocação da blindagem é cuidadosamente projetada para que os sistemas críticos permaneçam protegidos, enquanto a massa desnecessária é evitada em outras partes da espaçonave. Os sistemas de gerenciamento de calor também são importantes na propulsão nuclear. As reações nucleares produzem grandes quantidades de calor que devem ser controladas. Se o calor não for gerenciado adequadamente, os materiais dentro do reator e das estruturas circundantes podem ser danificados. Tubos de calor, radiador e circuitos de resfriamento são usados para mover o calor para longe do núcleo do reator. Radiadores são grandes superfícies que liberam calor para o espaço. No espaço, o calor é removido principalmente por radiação, porque não há ar para convecção ou condução. O design desses radiadores é importante para manter a operação estável dos sistemas de propulsão. A seleção de combustível para a propulsão nuclear é outro elemento importante. Isótopos de urânio são comumente usados em sistemas de fissão, porque podem sofrer reações em cadeia quando atingidos por nêutrons. Em uma reação em cadeia, um evento nuclear causa eventos nucleares adicionais, criando uma liberação contínua de energia. O combustível é formado em formas sólidas, como hastes ou pastilhas. Essas formas são arranjadas dentro do núcleo do reator em um padrão que suporta reações controladas. O arranjo do combustível também afeta como o calor é distribuído pelo reator. Nos conceitos de propulsão nuclear baseada em fusão, a energia é produzida pela combinação de núcleos atômicos leves. As reações de fusão envolvem isótopos de hidrogênio, como deutério e trítio. Quando esses núcleos se combinam sob alta temperatura e pressão, eles formam núcleos mais pesados e liberam energia. Essa energia aparece como partículas de alta velocidade e radiação. Os sistemas de propulsão por fusão usariam campos magnéticos ou métodos de confinamento inercial para controlar o processo de fusão. O confinamento magnético envolve o uso de fortes campos magnéticos para manter o plasma quente no lugar, de modo que as reações de fusão possam ocorrer em uma região controlada. O confinamento inercial envolve a compressão rápida de pastilhas de combustível, para que as condições de fusão sejam atingidas por um curto período de tempo. Nos projetos de propulsão por fusão, a energia liberada pode ser direcionada para um fluido de trabalho ou convertida em eletricidade. O fluido de trabalho pode ser aquecido a temperaturas muito altas e expelido por um bico para produzir impulso. O controle das reações de fusão requer regulagem precisa da temperatura, pressão e força do campo magnético. O comportamento do plasma dentro dos sistemas de fusão é complexo, e a estabilidade do plasma é necessária para a operação contínua. Outro conceito de propulsão nuclear envolve sistemas de propulsão por pulso. Nesses sistemas, a energia é liberada em rajadas repetidas em vez de fluxo contínuo. Pequenos eventos nucleares ou liberações controladas de energia produzem rápida expansão de material que empurra contra uma placa impulsora ou estrutura semelhante. O momento desses pulsos repetidos
cria o movimento da espaçonave. A estrutura deve absorver impactos repetidos de alta energia, mantendo a integridade por longos períodos. Sistemas de absorção de choque são necessários para reduzir o estresse nos componentes da espaçonave. Os sistemas de propulsão nuclear também dependem de sistemas de orientação e controle. Esses sistemas gerenciam a direção do impulso e a estabilidade da espaçonave. Giroscópios e volantes de reação são usados para manter a orientação no espaço. Sensores monitoram as condições do reator, níveis de temperatura, intensidade de radiação e saída de impulso. Os dados desses sensores são processados por computadores de bordo que ajustam as configurações do reator e o fluxo de propulsão em tempo real. Esse monitoramento contínuo ajuda a manter a operação estável durante missões longas. O design dos sistemas de propulsão nuclear também envolve a ciência dos materiais. Os materiais usados nos núcleos dos reatores e nas estruturas dos motores devem suportar altas temperaturas, exposição à radiação e estresse mecânico. Materiais cerâmicos, ligas metálicas especializadas e estruturas compostas são usados em diferentes partes do sistema. Esses materiais são escolhidos por sua capacidade de permanecerem estáveis sob condições de energia intensa. Em missões longas, a degradação do material é uma preocupação, e os sistemas são projetados com redundância e camadas protetoras. Os sistemas elétricos na propulsão elétrica nuclear requerem unidades de armazenamento e distribuição. Baterias ou supercapacitores podem ser usados para armazenar o excesso de energia elétrica. Essa energia armazenada pode suportar aumentos temporários na demanda de energia ou fornecer energia durante ajustes do reator. A fiação elétrica e os conectores são projetados para lidar com altas correntes e resistir a danos por radiação. Materiais de isolamento evitam perdas de energia indesejadas e mantêm a eficiência do sistema. Os sistemas de resfriamento estão intimamente conectados tanto à operação do reator quanto ao desempenho da propulsão. No espaço, a remoção de calor requer a emissão de radiação infravermelha para o espaço. Grandes painéis de radiadores são usados para esse fim. Esses painéis são implantados da estrutura da espaçonave e posicionados para maximizar a libração de calor. Fluidos refrigerantes circulam através dos componentes do reator e transportam o calor para os radiadores. O sistema de circulação deve permanecer estável por longos períodos sem vazamentos ou bloqueios. Na propulsão nuclear para missões longas, os sistemas de segurança são uma parte essencial do projeto. Sistemas de desligamento automático são incluídos nos reatores para interromper as reações nucleares se ocorrerem condições inseguras. Esses sistemas podem inserir as hastes de controle completamente no núcleo do reator ou ajustar a geometria do reator para deter as reações. Sistemas de monitoramento detectam mudanças na pressão, temperatura e níveis de radiação. Quando condições anormais são detectadas, as respostas de segurança são ativadas imediatamente. Outro aspecto da propulsão nuclear envolve o planejamento da duração da missão. As espaçonaves que usam sistemas nucleares são projetadas para missões que duram muitos anos ou até décadas. A resistência do combustível do reator, dos materiais estruturais e dos sistemas elétricos deve corresponder à duração dessas missões. O consumo de combustível é gerenciado cuidadosamente para que a produção de energia permaneça constante por longos períodos. A manutenção não é possível na maioria dos ambientes espaciais, então os sistemas devem ser autossustentáveis. Os sistemas de comunicação em espaçonaves movidas à energia nuclear também são importantes. Os sinais devem viajar longas distâncias pelo espaço, exigindo transmissores potentes. Esses transmissores dependem de energia elétrica estável do sistema nuclear. As antenas são projetadas para operar em ambientes de radiação hostis. A transmissão de dados inclui informações sobre a saúde da espaçonave, os status da propulsão e as observações científicas.
A propulsão nuclear também requer uma cuidadosa integração de medidas de segurança humana em missões tripuladas. Se houver humanos presentes, os alojamentos são colocados a distâncias seguras do reator. As estruturas de blindagem separam as áreas da tripulação das fontes de radiação. Os sistemas de suporte à vida fornecem ar, água e controle de temperatura. Esses sistemas dependem de energia elétrica contínua, que é fornecida pelo reator nuclear. Dispositivos de monitoramento de radiação rastreiam os níveis de exposição nas áreas da tripulação. A regulação térmica para o conforto da tripulação também está conectada à operação do sistema nuclear. O excesso de calor do reator é gerenciado para que não afete as áreas de convivência. Isolamento e barreiras térmicas são usados para isolar componentes produtores de calor. Sistemas de circulação de ar distribuem temperaturas controladas dentro das seções habitáveis da espaçonave. Os sistemas de propulsão nuclear também envolvem considerações de lançamento. A espaçonave deve ser transportada com segurança da Terra para o espaço. O reator é frequentemente projetado para permanecer inativo durante o lançamento. A ativação do reator ocorre depois de atingir uma distância segura da Terra. Isso reduz os riscos associados ao material nuclear durante as operações de lançamento. O processo de ativação envolve o início controlado de reações nucleares quando a espaçonave está em um ambiente espacial estável. A engenharia de sistemas de propulsão nuclear requer coordenação entre física nuclear, projeto mecânico, sistemas elétricos, ciência térmica e planejamento de missões espaciais. Cada componente deve operar em harmonia com os outros para manter uma propulsão estável em missões longas. A complexidade desses sistemas exige extensos testes e simulações antes da implantação. A ideia de naves geracionais é de uma nave espacial duradoura projetada para transportar grupos de humanos pelo espaço em viagens que levam muitas vidas humanas para serem concluídas. O tempo de viagem envolvido para alcançar outro sistema estelar, usando o conhecimento atual de física e engenharia, é tão longo que as pessoas que iniciam a jornada não seriam as mesmas pessoas que chegariam ao destino. Em vez disso, muitas gerações de humanos viveriam e morreriam dentro da nave espacial, enquanto ela continua se movendo pelo espaço. Uma nave geracional precisaria ser totalmente autossustentável. Isso significa que ela teria que carregar tudo o que é necessário para a vida humana por um tempo muito longo, sem depender de suprimentos externos. Seriam necessários sistemas para a produção de ar, reciclagem de água, produção de alimentos, processamento de resíduos, geração de energia, cuidados médicos e manutenção do habitat. Cada sistema precisaria funcionar continuamente com forte confiabilidade, pois a falha de sistemas críticos poderia afetar a sobrevivência das pessoas a bordo. O projeto exigiria planejamento para muitas gerações humanas, vivendo em um ambiente fechado, onde nada de novo pode ser facilmente adicionado do espaço exterior, uma vez que a jornada começa. A estrutura de uma nave geracional precisaria incluir áreas de convivência para grandes grupos de pessoas. Essas áreas de convivência precisariam apoiar as atividades humanas diárias, como dormir, comer, trabalhar, aprender e recrear. O ambiente interno precisaria de temperatura controlada, composição de ar controlada e condições de pressão estáveis. O ar precisaria de renovação contínua por meio de sistemas de produção de oxigênio e remoção de dióxido de carbono. Plantas ou sistemas biológicos podem ser usados para ajudar a manter o equilíbrio do ar enquanto também produzem alimentos. Os sistemas de água precisariam reciclar quase toda a água usada, incluindo a água do consumo humano, processamento de resíduos e irrigação de plantas. A produção de alimentos dentro de uma nave geracional precisaria ser constante e cuidadosamente gerenciada. Os sistemas agrícolas poderiam incluir agricultura baseada no solo, sistemas hidropônicos onde as plantas crescem na água com nutrientes, ou outros métodos de crescimento controlado.
As culturas alimentares precisariam ser escolhidas com base no valor nutricional, velocidade de crescimento e confiabilidade. A criação de animais também poderia ser considerada, mas exigiria recursos adicionais e espaço para alimentação e cuidados. Sistemas de armazenamento de alimentos também seriam necessários para suprimento de reserva durante períodos em que a produção fosse interrompida. O fornecimento de energia é um requisito central para as naves geracionais. A energia seria necessária para a iluminação, aquecimento, sistemas de suporte à vida, reciclagem de água, sistemas de comunicação e manutenção da propulsão. Uma possível fonte de energia é a energia nuclear, que pode fornecer energia contínua por longos períodos sem reabastecimento frequente. A energia solar também poderia ser usada, mas a eficácia da coleta solar diminui à medida que a distância das estrelas aumenta. Sistemas de armazenamento de energia precisariam ser incluídos para que a energia permaneça disponível durante as mudanças nos níveis de geração de energia. O sistema de propulsão de uma nave geracional seria projetado para operar por períodos de tempo extremamente longos. Não precisaria fornecer aceleração rápida em curtos períodos, mas precisaria de propulsão estável e contínua ou movimento controlado pelo espaço. A nave precisaria alcançar e manter uma trajetória que a levasse em direção a um sistema estelar-alvo. Os sistemas de navegação exigiriam orientação de longo prazo extremamente precisa, porque mesmo pequenos erros de direção poderiam resultar em grandes desvios ao longo do tempo. Os sistemas de correção de curso precisariam operar em diferentes estágios da jornada. A proteção contra a radiação é uma parte muito importante do projeto de uma nave geracional. O espaço contém radiação de fontes cósmicas e de eventos solares. Por longos períodos, a exposição à radiação pode afetar a saúde humana e danificar sistemas eletrônicos. A nave precisaria de materiais de blindagem e estruturas protetoras para reduzir a exposição à radiação dentro das áreas de convivência. A água e outros materiais armazenados podem ser colocados de forma a ajudar a absorver a radiação. Sistemas de campo magnético também podem ser considerados para ajudar a redirecionar partículas carregadas para longe das principais áreas de habitat. O ambiente interno de uma nave geracional precisaria de controle cuidadoso da composição da atmosfera. Os níveis de oxigênio precisariam permanecer estáveis para a respiração humana. O dióxido de carbono produzido por humanos e animais precisaria ser removido e reciclado. As plantas desempenhariam um papel importante neste processo, porque podem absorver dióxido de carbono e liberar oxigênio através de processos biológicos. Os sistemas de circulação de ar garantiriam que o oxigênio e o dióxido de carbono permaneçam distribuídos uniformemente por todas as áreas de convivência. Sistemas de gerenciamento de resíduos seriam necessários para a sustentabilidade de longo prazo. Resíduos humanos, resíduos de plantas e outras formas de resíduos precisariam ser processados e reutilizados sempre que possível. Resíduos orgânicos poderiam ser convertidos em fertilizantes para sistemas de cultivo de plantas. Resíduos de água precisariam de sistemas de filtração e purificação para retorná-la à forma utilizável. Resíduos sólidos que não podem ser reutilizados precisariam de armazenamento seguro ou transformação em materiais estáveis que não prejudiquem o ambiente vivo. A população humana dentro de uma nave geracional precisaria de sistemas de organização social. Como muitas gerações de humanos viveriam dentro da nave, seriam necessários sistemas para tomada de decisões, criação de regras e gerenciamento de conflitos. Sistemas de educação seriam necessários para que cada nova geração aprendesse a operar a nave e manter seus sistemas. O conhecimento sobre engenharia, agricultura, medicina e navegação precisaria ser transmitido continuamente. Os sistemas de comunicação ajudariam a manter a coordenação entre as diferentes seções da nave.
A saúde dentro de uma nave geracional precisaria ser autossuficiente. Os sistemas médicos precisariam lidar com lesões, doenças, partos e condições de saúde de longo prazo. O equipamento médico precisaria de sistemas de manutenção e reparo. O conhecimento médico precisaria ser preservado e atualizado através das gerações. Os cuidados de saúde preventivos seriam importantes para reduzir o risco de propagação de doenças em um ambiente fechado, onde existe isolamento do apoio médico externo. As condições psicológicas das pessoas que vivem dentro de uma nave geracional exigiriam atenção cuidadosa. Humanos vivendo em ambientes fechados por longos períodos podem experimentar estresse emocional, tensão social ou sentimentos relacionados ao isolamento. Sistemas de apoio à saúde mental precisariam existir, incluindo aconselhamento, programas sociais, educação e atividades estruturadas. Os espaços de convivência precisariam ser projetados de forma a apoiar o bem-estar mental através do acesso à luz, espaço para movimento e oportunidades de interação social. Os sistemas de educação dentro de uma nave geracional teriam um papel crítico na manutenção do conhecimento através das gerações. Crianças nascidas durante a jornada precisariam aprender sobre os sistemas da nave, história humana, ciência, engenharia e métodos de sobrevivência. A educação não apenas prepararia os indivíduos para trabalhos específicos, mas também garantiria que toda a comunidade entendesse como manter a vida em um sistema fechado. Os métodos de ensino provavelmente incluiriam treinamento prático e instrução teórica. A governança dentro de uma nave geracional exigiria sistemas de liderança estruturados. A tomada de decisões precisaria ser organizada para que os recursos fossem gerenciados de forma justa e os sistemas permanecessem funcionais. Os papéis de liderança envolveriam o gerenciamento do uso de energia, produção de alimentos, equilíbrio populacional, cronogramas de manutenção e respostas a emergências. As regras precisariam ser claras e adaptáveis a condições mutáveis por longos períodos de tempo. Sistemas legais podem ser estabelecidos para lidar com disputas e manter a ordem. O gerenciamento populacional seria uma parte necessária do planejamento de uma nave geracional. O número de pessoas dentro da nave precisaria permanecer dentro dos limites que os sistemas de suporte à vida podem suportar. As taxas de natalidade e o crescimento populacional precisariam ser monitorados cuidadosamente. Sistemas podem ser desenvolvidos para equilibrar o tamanho da população com os recursos disponíveis, como alimentos, água e espaço de convivência. O planejamento de longo prazo seria necessário para garantir que os recursos permaneçam suficientes durante toda a jornada. A construção de uma nave geracional exigiria métodos avançados de engenharia. A nave provavelmente seria construída no espaço ou montada em seções devido ao seu grande tamanho e complexidade. Os materiais usados na construção precisariam ser duráveis e resistentes ao desgaste de longo prazo da radiação e do estresse mecânico. O design modular poderia permitir que partes da nave fossem reparadas ou substituídas sem interromper a função geral. Sistemas de manutenção seriam incorporados ao design para que os reparos pudessem ser realizados continuamente. Sistemas de comunicação dentro da nave seriam essenciais para a coordenação. Diferentes seções da nave precisariam trocar informações sobre o status do sistema, níveis de recursos e necessidades operacionais. A comunicação com a Terra ou outros locais externos se tornaria cada vez mais atrasada à medida que a distância aumentasse. Então, a comunicação interna se tornaria a principal fonte de coordenação. Sistemas de armazenamento de dados preservariam conhecimento científico, registros históricos e instruções técnicas para futuras gerações. O gerenciamento do tempo dentro de uma nave geracional seguiria ciclos estruturados baseados nas condições da nave, em vez de ciclos planetários externos. Os sistemas de iluminação
podem simular ciclos de dia e noite para apoiar os ritmos biológicos humanos. Os horários de trabalho, períodos de descanso e horários de educação seriam organizados para manter o equilíbrio na vida diária. Os sistemas de calendário ajudariam a rastrear longos períodos de tempo através das gerações. A pesquisa científica dentro de uma nave geracional continuaria durante toda a jornada. A pesquisa poderia se concentrar em melhorar a eficiência do suporte à vida, cuidados médicos, uso de energia e produção agrícola. Cada geração pode contribuir com novos conhecimentos para melhorar o funcionamento da nave. Instrumentos científicos seriam mantidos para observação do espaço, estudo da radiação e monitoramento dos sistemas da nave. Sistemas de emergência seriam críticos para a sobrevivência. Sistemas de supressão de incêndio, sistemas de controle de pressão e sistemas de suporte à vida de backup precisariam operar automaticamente quando necessário. Sistemas redundantes garantiriam que a falha de um sistema não levasse à perda total da função. O treinamento de emergência seria parte da educação para que as pessoas soubessem como reagir a situações inesperadas. O desenvolvimento cultural dentro de uma nave geracional evoluiria ao longo do tempo à medida que novas gerações nascessem e fossem criadas no mesmo ambiente. Práticas culturais, idiomas, tradições e estruturas sociais podem desenvolver formas únicas influenciadas pela vida dentro da nave. Os sistemas culturais ajudariam a manter a estabilidade social e a identidade compartilhada entre a população. A manutenção da nave geracional seria contínua e necessária para a sobrevivência. Sistemas mecânicos, sistemas eletrônicos e sistemas biológicos exigiriam inspeção e reparo. Sistemas automatizados podem auxiliar no monitoramento de equipamentos, mas trabalhadores humanos ainda seriam necessários para tarefas complexas. Peças sobressalentes precisariam ser fabricadas ou armazenadas para uso futuro. A reciclagem de recursos seria central para todo o sistema. Quase todos os materiais dentro da nave precisariam ser reutilizados de alguma forma. Metais, plásticos, água, ar e materiais orgânicos passariam por sistemas de reciclagem repetidamente. A eficiência na reciclagem determinaria por quanto tempo a nave pode continuar funcionando sem suprimento externo. A exposição à radiação durante as viagens interestelares é um dos desafios físicos mais sérios que afetam os corpos humanos, os sistemas das naves espaciais e a sobrevivência de longa duração longe da Terra. A radiação ethereal é energia que se move através do espaço na forma de partículas e ondas e está presente em todo lugar, além das camadas protetoras da Terra. Na Terra, o campo magnético do planeta e a atmosfera espessa reduzem a maior parte dessa energia antes que ela atinja os organismos vivos na superfície. No espaço profundo e durante as viagens entre os sistemas estelares, essa proteção natural não está mais disponível da mesma forma, e os seres humanos são expostos diretamente a diferentes tipos de radiação por longos períodos de tempo. Essa exposição se torna contínua porque as viagens interestelares envolvem longos períodos de tempo e movimento constante através de regiões cheias de partículas energéticas que se originam de muitas fontes naturais na galáxia. Uma das principais fontes de radiação no espaço profundo vem dos raios cósmicos. Os raios cósmicos são partículas de alta energia que viajam pelo espaço em velocidades extremamente altas. Essas partículas incluem prótons, núcleos de hélio e núcleos atômicos mais pesados que perderam seus elétrons. Eles vêm de processos astrofísicos distantes, como estrelas explodindo, e inputs a eventos energéticos na galáxia. Quando essas partículas se movem através do tecido humano, elas podem passar pelas células e interagir com os átomos dentro do corpo. Essas interações podem remover elétrons dos átomos, um processo que cria partículas carregadas dentro do tecido biológico. Esse processo pode danificar moléculas que são importantes para a função biológica normal.
incluindo o ácido desoxirribonucleico, que carrega informações genéticas nas células. O dano a esse material genético pode interferir na forma como as células crescem, se dividem e se reparam. Outra importante fonte de radiação é a radiação de partículas solares. O Sol libera fluxos contínuos de partículas carregadas e durante períodos de aumento da atividade solar, esses fluxos se tornam mais fortes e mais concentrados. Essas partículas incluem prótons e elétrons que viajam para fora em todas as direções. Nas viagens interestelares, as naves espaciais se movem para longe da região onde o campo magnético da Terra fornece proteção. Sem essa proteção, as partículas solares podem atingir as naves espaciais mais diretamente. Quando essas partículas entram no corpo humano, elas podem causar ionização dentro das células. A ionização refere-se à remoção de elétrons dos átomos, e isso pode romper as ligações químicas nas moléculas biológicas. As células podem sofrer estresse quando suas estruturas internas são perturbadas dessa maneira. E, com o tempo, a exposição repetida pode aumentar a carga sobre os sistemas de reparo biológicos. Dentro do corpo humano, a radiação interage com as moléculas de água e os compostos orgânicos. Como o corpo humano é composto principalmente de água, muitas interações de radiação ocorrem primeiro com as moléculas de água. Quando a radiação passa pela água, ela pode criar fragmentos reativos de moléculas que são quimicamente muito ativas. Esses fragmentos podem então interagir com estruturas biológicas próximas, incluindo proteínas e ácidos nucleicos. As proteínas são responsáveis por muitas funções nas células, incluindo suporte estrutural, reações químicas e sinalização. Quando as proteínas são alteradas por mudanças químicas induzidas pela radiação, sua forma e função podem ser afetadas. As células possuem mecanismos naturais de reparo que detectam e corrigem danos. Mas sua exposição contínua à radiação pode produzir danos a uma taxa que exige constantemente esses sistemas de reparo. O dano ao DNA é uma das preocupações mais importantes durante as viagens interestelares. O DNA contém as instruções que as células usam para funcionar e se reproduzir. A radiação pode quebrar as fitas de DNA ou alterar bases químicas individuais que codificam informações genéticas. Quando o DNA é danificado, as células tentam repará-lo usando sistemas de reparo internos. Esses sistemas identificam seções danificadas e tentam reconstruir a sequência correta. No entanto, quando o dano ocorre repetidamente, ou quando os sistemas de reparo são sobrecarregados, erros podem permanecer. Esses erros podem levar a mudanças na forma como as células se comportam. Algumas mudanças podem fazer com que as células parem de funcionar corretamente, enquanto outras podem afetar a forma como as células se dividem. Se uma célula continuar a se dividir com o DNA danificado, as mudanças podem ser passadas para novas células, aumentando o impacto geral no organismo ao longo do tempo. A exposição à radiação também afeta a medula óssea, que é responsável pela produção de células sanguíneas. As células sanguíneas são essenciais para transportar oxigênio, combater infecções e apoiar as funções de coagulação no corpo. Quando a radiação danifica a medula óssea, a produção dessas células pode ser interrompida. Isso pode levar a uma resposta imunológica reduzida, tornando o corpo menos capaz de lidar com infecções ou outros estresses. Em longas jornadas interestelares, manter a função imunológica é fundamental, porque a intervenção médica é limitada e as condições ambientais são adversas. O enfraquecimento gradual dos sistemas imunológicos, devido à exposição à radiação, pode criar maior vulnerabilidade a doenças e uma recuperação mais lenta de lesões.
Outra área afetada pela exposição à radiação é o sistema digestório. As células do revestimento do trato digestório se dividem com frequência para manter a superfície que absorve nutrientes. A radiação pode interferir nessas células que se dividem rapidamente, levando a interrupções na absorção de nutrientes e no equilíbrio digestório. Quando o sistema digestório é afetado, o corpo pode ter dificuldade em manter os níveis de energia e a estabilidade interna. Por longos períodos de viagem, pequenas interrupções no processamento de nutrientes podem se acumular, e afetar a saúde geral. O sistema nervoso também é sensível à exposição à radiação. As células nervosas se comunicam através de sinais elétricos e químicos, e a radiação pode interferir nesses processos indiretamente, danificando as células de suporte e alterando os ambientes químicos. Embora as próprias células nervosas não se dividam com frequência, o dano aos tecidos e estruturas de suporte circundantes ainda pode afetar a função cerebral e nervosa. Algumas interações de radiação podem levar à inflamação no tecido nervoso, o que pode influenciar a forma como os sinais são transmitidos. Em longas durações, a exposição repetida pode contribuir para alterações na função cognitiva, tempo de reação e processamento sensorial. A radiação no espaço interestelar inclui partículas com níveis de energia extremamente altos, que podem penetrar na maioria dos materiais. Quando essas partículas passam através da blindagem da nave espacial, elas ainda podem atingir áreas internas. Os materiais de blindagem são projetados para retardar ou absorver a radiação. Mas partículas de alta energia podem criar radiação secundária quando interagem com materiais de blindagem. A radiação secundária consiste em partículas adicionais produzidas durante colisões entre a radiação incidente e os átomos na blindagem. Essas partículas secundárias também podem viajar para os espaços habitáveis dentro das naves espaciais e contribuir para os níveis totais de exposição. A duração da viagem interestelar aumenta a importância da exposição acumulada à radiação. A exposição acumulada refere-se à quantidade total de radiação absorvida pelo corpo ao longo do tempo. Como as jornadas interestelares envolvem longos períodos de exposição contínua, a radiação acumulada total pode se tornar significativa. Os sistemas biológicos respondem aos danos por radiação de maneiras imediatas e atrasadas. Os efeitos imediatos envolvem danos diretos às células e tecidos, enquanto os efeitos atrasados envolvem mudanças de longo prazo na função celular e na estabilidade genética. Alguns efeitos atrasados podem não aparecer até muitos anos após a exposição, mesmo que a exposição tenha ocorrido no início da vida. As células contêm estruturas que tentam reparar os danos causados pela radiação. Isso inclui enzimas que detectam quebras nas fitas de DNA e sistemas que reconstroem seções ausentes ou alteradas. Esses processos de reparo exigem energia e tempo. Quando a exposição à radiação é baixa e ocasional, os sistemas de reparo geralmente conseguem gerenciar o dano de forma eficaz. Quando a exposição é contínua durante a viagem interestelar, os sistemas de reparo permanecem ativos por longos períodos sem tempo de recuperação suficiente. Essa atividade constante sobrecarrega os processos celulares e pode reduzir a eficiência geral do reparo ao longo do tempo. A exposição à radiação também afeta as mitocôndrias, que são estruturas dentro das células responsáveis pela produção de energia. As mitocôndrias geram energia através de reações químicas que sustentam todas as atividades celulares. A radiação pode danificar o DNA mitocondrial, que é separado do DNA nuclear e é importante para a produção de energia. Quando a função mitocondrial é afetada, as células podem produzir menos energia, o que pode influenciar o quão bem elas realizam suas atividades normais. A produção reduzida de energia pode afetar a função muscular, o desempenho dos órgãos e a estabilidade biológica geral. Outro aspecto importante da exposição à radiação é seu efeito no envelhecimento celular.
As células têm uma capacidade limitada de se dividir, e a radiação pode acelerar processos que levam ao envelhecimento celular. Quando as células envelhecem prematuramente, elas podem parar de se dividir ou funcionar menos eficazmente. O acúmulo de células envelhecidas nos tecidos pode reduzir o desempenho geral dos órgãos. Esse processo pode afetar múltiplos sistemas do corpo, incluindo pele, músculos e órgãos internos. Durante longas viagens interestelares, a presença contínua de radiação aumenta a taxa na qual esses processos de envelhecimento podem ocorrer nos tecidos expostos. A exposição à radiação no espaço profundo também inclui a exposição a íons pesados, que são núcleos atômicos de elementos mais pesados viajando em alta energia. Quando esses íons pesados passam através do tecido biológico, eles criam densos rastros de ionização ao longo de seus caminhos. Esses densos rastros de ionização podem causar padrões de dano complexos dentro das células. O dano complexo é mais difícil para os sistemas de reparo biológicos corrigirem, porque pode envolver múltiplos tipos de rupturas moleculares ocorrendo em estreita proximidade. O ambiente dentro de uma nave espacial durante a viagem interestelar é afetado pela presença constante de radiação. Eletrônicos e sistemas de comunicação também podem ser impactados pela exposição à radiação. A radiação pode alterar sinais elétricos em circuitos, levando a interrupções temporárias ou mudanças permanentes em componentes eletrônicos. Por longos períodos, os sistemas eletrônicos exigem proteção para manter a estabilidade e a funcionalidade. Esses sistemas são essenciais para o suporte à vida, navegação e monitoramento das condições ambientais dentro da nave espacial. Mudanças induzidas por radiação em eletrônicos podem, portanto, afetar indiretamente a segurança humana e a continuidade operacional. A exposição à radiação também interage com o estresse psicológico e fisiológico em seres humanos durante longas viagens espaciais. O corpo responde à radiação não apenas no nível celular, mas também através de respostas ao estresse que envolvem a regulação hormonal. Os hormônios são mensageiros químicos que controlam muitas funções corporais, incluindo o metabolismo, resposta imunológica e regulação do humor. Danos relacionados à radiação podem contribuir para respostas ao estresse que influenciam os níveis hormonais. Essas mudanças podem afetar os padrões de sono, o equilíbrio energético e a estabilidade emocional. Por longos períodos de viagens interestelares, manter ritmos biológicos estáveis torna-se importante para a saúde geral. O equilíbrio de fluidos no corpo humano também pode ser influenciado pela exposição à radiação. Células que regulam a troca de fluidos podem ser afetadas por danos induzidos pela radiação, levando a mudanças na forma como os fluidos se movem entre os compartimentos do corpo. O equilíbrio adequado de fluidos é necessário para a regulação da pressão arterial, o transporte de nutrientes e a eliminação de resíduos. Quando a regulação de fluidos é interrompida, ela pode colocar uma tensão adicional nos sistemas cardiovascular e renal. Esses sistemas devem se ajustar continuamente para manter a estabilidade sob condições internas variáveis. A exposição à radiação em viagens interestelares também envolve a exposição à radiação de fundo presente em toda a galáxia. Essa radiação de fundo não é constante em intensidade em todas as regiões do espaço. Algumas regiões contêm maiores concentrações de partículas energéticas devido à atividade astrofísica próxima, enquanto outras regiões têm concentrações mais baixas. À medida que uma nave espacial se move por diferentes regiões, os níveis de radiação podem mudar. Essas mudanças afetam o acúmulo geral de doses de radiação ao longo do tempo. Os sistemas biológicos dentro da nave espacial devem responder continuamente às condições variáveis de radiação. O processo de divisão celular é particularmente sensível à radiação. Durante a divisão celular, o DNA é copiado para que novas células possam ser formadas.
Se a radiação interage com o DNA durante esse processo, erros podem ser introduzidos no material genético copiado. Esses erros podem afetar a forma como as novas células funcionam. Tecidos que dependem de divisão celular constante, como pele e revestimento intestinal, são especialmente afetados por esse processo. A exposição contínua durante a viagem interestelar significa que os ciclos de divisão celular ocorrem sob a influência contínua da radiação. A radiação também pode afetar os órgãos sensoriais. As células dos olhos e do ouvido interno são sensíveis a mudanças ambientais e dependem de uma organização estrutural precisa. O dano induzido pela radiação pode afetar essas estruturas e influenciar a percepção sensorial. As células visuais na retina podem ser afetadas pelas interações da radiação, potencialmente alterando sua capacidade de detectar sinais luminosos. As estruturas do ouvido interno, que sustentam o equilíbrio, também podem ser influenciadas indiretamente por meio de alterações nos tecidos circundantes. Os possíveis destinos e sistemas estelares-alvo para a chegada em futuras viagens interestelares envolvem uma vasta coleção de sistemas estelares que existem muito além do sistema solar, cada um separado da Terra por distâncias medidas em anos-luz expressos em palavras e não em numerais. Estes sistemas são escolhidos para estudo porque contêm estrelas com produção estável, planetas que orbitam essas estrelas e condições ambientais que podem permitir interesse científico a longo prazo ou futuras missões de exploração. O conceito de selecionar alvos de chegada baseia-se em observações astronômicas cuidadosas, onde os cientistas examinam o brilho das estrelas, o seu movimento através do espaço e a presença de planetas que podem ser detectados através de pequenas mudanças na luz estelar. Cada sistema tem a sua própria estrutura, e cada um existe a uma distância que requer tempos de viagem extremamente longos para qualquer nave espacial projetada para os alcançar. Um dos destinos mais importantes e amplamente estudados é o sistema estelar conhecido como Alpha Centauri. Este sistema é composto por 3 estrelas principais, que incluem Alpha Centauri A, Alpha Centauri B e Próxima Centauri. Próxima Centauri é especialmente importante porque tem um planeta conhecido chamado Próxima Centauri B. Este planeta está localizado dentro de uma região onde as temperaturas poderiam permitir a existência de água líquida, sob as condições atmosféricas certas. As 3 estrelas do sistema estão ligadas pela gravidade, mas cada uma segue a sua própria trajetória orbital dentro do sistema partilhado. A presença de um planeta rochoso em torno da estrela mais próxima do sistema solar torna este sistema um foco principal para discussões sobre futuros destinos de chegada. Outro sistema próximo que é frequentemente estudado é a Estrela de Barnard. Este sistema contém uma única estrela anã vermelha que se move visivelmente pelo céu quando observada da Terra por longos períodos de tempo. Tem pelo menos um candidato a planeta confirmado conhecido como Estrela de Barnard B. Acredita-se que este planeta seja um mundo frio que completa a sua órbita num período de tempo muito curto em comparação com o ano terrestre. A própria estrela é menor e mais fraca do que o Sol, o que significa que qualquer planeta dentro do seu sistema recebe muito menos luz visível. Apesar disso, o sistema ainda é importante para estudo devido à sua proximidade e estrutura relativamente simples. O sistema conhecido como Wolf 359 é outro alvo de interesse para o planeamento de chegadas. Esta estrela é muito menor e mais fria do que o Sol e emite níveis muito baixos de luz visível. É conhecida por produzir forte atividade magnética e frequentes erupções energéticas que libertam radiação no espaço circundante. Estas erupções podem afetar fortemente quaisquer planetas que possam existir no sistema. Embora os planetas confirmados sejam limitados, o sistema ainda é observado porque estrelas anãs vermelhas como esta são comuns na galáxia e podem hospedar muitos sistemas planetários.
Outro sistema próximo é Lalande 21185. Esta estrela é relativamente estável, em comparação com muitas outras anãs vermelhas, e tem sido estudada para possíveis companheiros planetários. Está localizada a uma distância de cerca de 8 anos-luz da Terra, quando expressa em palavras, tornando-a um dos vizinhos estelares conhecidos mais próximos. O sistema move-se lentamente em relação às estrelas de fundo, e este movimento permitiu aos astrônomos rastrear a sua posição ao longo de longos períodos de observação. O sistema conhecido como Sirius contém duas estrelas principais, que são Sirius A e Sirius B. Sirius A é uma estrela brilhante e massiva que é muito mais luminosa do que o Sol, enquanto Sirius B é uma anã branca densa que representa a fase final da vida de uma estrela depois de ter esgotado o seu combustível nuclear. Estas duas estrelas orbitam uma a outra numa relação gravitacional a longo prazo que molda a estrutura do sistema. Embora não tenham sido encontrados planetas confirmados, o sistema permanece importante para entender como os sistemas estelares binários evoluem ao longo do tempo. O sistema conhecido como Epsilon Eridani é mais jovem do que o sistema solar e contém uma grande quantidade de poeira e gás a rodear e rodear a estrela. Tem pelo menos um planeta confirmado, conhecido como Epsilon Eridani B. Este planeta é um gigante gasoso grande que orbita relativamente perto da sua estrela em comparação com a distância de Júpiter ao Sol. O sistema também contém cinturas de asteroides e campos de detritos, o que sugere que os processos de formação planetária ainda estão ativos ou que permanecem presentes remanescentes das fases iniciais de formação. A própria estrela varia na sua produção de energia, o que afeta o ambiente do espaço circundante. O sistema conhecido como Tau Ceti é uma das estrelas mais próximas, semelhantes ao Sol, e tem sido extensivamente estudado por muitas décadas. Tem vários candidatos a planetas, incluindo Tau Ceti E e Tau Ceti F. Acredita-se que estes planetas sejam maiores do que a Terra e orbitam em regiões onde as temperaturas podem permitir água líquida, dependendo da composição atmosférica. O sistema também contém um grande disco de detritos, mostrando que material semelhante a de asteroides é generalizado em torno da estrela. Outro sistema é Ross 128, que é conhecido por ter uma atividade estelar relativamente baixa em comparação com muitas outras anãs vermelhas. Contém um planeta confirmado conhecido como Ross 128b. Este planeta é ligeiramente maior do que a Terra e orbita dentro de uma região onde as temperaturas dependem fortemente das propriedades de qualquer atmosfera circundante. A baixa atividade da estrela torna-o um ambiente mais estável em comparação com muitos outros sistemas de anãs vermelhas que produzem erupções frequentes. O sistema conhecido como Estrela de Luyten contém um planeta confirmado, conhecido como Geisha 273b. Este planeta orbita a sua estrela num curto período de tempo e recebe um nível de energia constante, mas baixo. A própria estrela é pequena e emite a maior parte da sua radiação em comprimentos de onda infravermelhos. Este sistema faz parte de um grupo de anãs vermelhas próximas que são continuamente estudadas para companheiros planetários. O sistema conhecido como Gliese 667 contém várias estrelas e uma estrutura complexa de órbitas planetárias. Inclui um planeta conhecido como Gliese 667 CC. Este planeta está localizado numa região onde as temperaturas podem permitir água líquida sob condições atmosféricas adequadas. A interação gravitacional entre as estrelas cria um ambiente dinâmico onde as órbitas planetárias podem ser influenciadas por longos períodos de tempo. O sistema conhecido como TRAPPIST contém vários planetas do tamanho da Terra, dispostos em órbitas muito próximas
em torno de uma estrela pequena e fria. Estes planetas incluem a entidade exoplaneta, TRAPPIST-1e, exoplaneta do tamanho da Terra em zona habitável. Nos TRAPPIST, 1F e região habitável. E TRAPPIST, 1G. As relações gravitacionais entre estes planetas criam padrões regulares no seu movimento orbital que podem ser medidos através de observação precisa. O sistema conhecido como Kepler 452 contém o planeta Kepler 452b. Este planeta orbita uma estrela que é semelhante em tamanho e brilho ao Sol. O planeta está localizado numa região onde as temperaturas podem permitir uma vasta gama de condições de superfície, dependendo das propriedades atmosféricas. As observações deste sistema foram feitas usando métodos que detectam pequenas mudanças na luz estelar quando um planeta passa em frente à sua estrela. O sistema Kepler 186 contém o planeta Kepler 186f. Este planeta orbita dentro de uma região onde a energia da estrela pode permitir temperaturas de superfície moderadas, dependendo da composição atmosférica. O sistema contém múltiplos planetas que orbitam em trajetórias estáveis em torno da estrela, formando um arranjo planetário estruturado. O sistema Kepler 62 contém planetas como Kepler 62i e Kepler 62e. Estes planetas orbitam em regiões que recebem níveis moderados de energia da sua estrela. O sistema contém múltiplos planetas dispostos em trajetórias orbitais compactas que permanecem estáveis por longos períodos de tempo. O sistema Kepler 442 contém o planeta Kepler 442b. Este planeta orbita uma estrela que emite luz constante por longas durações. O planeta encontra-se numa região onde as condições de temperatura dependem fortemente da composição atmosférica e da cobertura de nuvens, o que pode influenciar as condições da superfície. O sistema Kepler 22 contém o planeta Kepler 22b. Este foi um dos primeiros planetas descobertos numa região onde a água líquida poderia existir sob condições atmosféricas adequadas. A estrela produz uma saída estável de energia, que permite ao planeta manter uma órbita consistente por longos períodos de tempo. Muitos sistemas estelares adicionais continuam a ser identificados através de levantamentos astronômicos em curso. Estes sistemas são encontrados usando telescópios espaciais e observatórios terrestres que detectam pequenas mudanças no brilho quando os planetas passam em frente às suas estrelas. Alguns sistemas contêm múltiplos planetas, enquanto outros contêm apenas um planeta confirmado. Cada nova descoberta adiciona mais possíveis destinos para o planeamento de futuras chegadas. A seleção de sistemas-alvo também envolve o estudo das condições atmosféricas, tamanhos planetários, distâncias orbitais e a estabilidade da produção estelar por longos períodos de tempo. As estrelas variam de pequenas anãs vermelhas a estrelas maiores semelhantes ao Sol, e cada tipo produz diferentes níveis de energia que afetam os planetas circundantes. Alguns sistemas contêm discos de detritos que indicam a presença de material semelhante a asteroides, enquanto outros mostram regiões orbitais estáveis e claras. Alguns sistemas contêm planetas que orbitam mais de uma estrela, criando ambientes gravitacionais complexos onde o movimento é influenciado por múltiplos corpos estelares. Outros sistemas contêm planetas que foram identificados através da observação repetida dos seus padrões de trânsito através das suas estrelas hospedeiras. Estas observações permitem aos cientistas medir o tamanho dos planetas e estimar os seus períodos orbitais. O estudo de possíveis destinos de chegada continua a expandir-se à medida que novos dados são recolhidos, e cada sistema adiciona a crescente lista de ambientes planetários conhecidos para além do Sistema Solar.